Fala, cambadinha, voltamos! Fiquei sumido mó tempão, né? Mas agora a gente tá aqui de volta. Eu tive que arrumar minha vida, fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, pra gente se acertar e conseguir voltar e dar um rumo pro canal. Voltamos a pedidos populares. Bitch, I'm back by popular demand. E aí eu queria dizer uma coisa pra vocês. Hoje a gente vai falar de um negócio bem importante nos últimos tempos. Importante por quê? Não é que é importante nos últimos tempos, é que é importante a vida toda. É importante sempre. A gente vai falar dos direitos LGBTQIA+. Pra gente falar dos direitos LGBTQIA+, essa sigla gigantesca, a gente precisa falar da história desse movimento, né? E aí eu não sei se vocês sabem, mas esse movimento começou lá em 1969, no dia 28 de junho, em Nova York, nos Estados Unidos, no Stonewall Inn. O que acontecia? O Stonewall era um lugar, um bar, que era controlado ali pela máfia americana, e era o único bar de Nova York que permitia com que pessoas gays, travestis, transexuais pudessem ficar ali trocando uma ideinha, né? E aí aconteceu o seguinte, lá tinha uma série de batidas policiais, não por causa da máfia, que fique muito claro, mas porque a gente tinha ali um monte de bicha, não é verdade? E aí, naquela noite do dia 28 de junho de 1969, teve uma batida policial, mas dessa vez a galera que tava ali dentro não se calou, não ficou quietinha e não abaixou a cabeça. Daí a gente teve a primeira revolta de Stonewall. Na verdade, a grande revolta de Stonewall que deu origem a todo o movimento LGBTQIA+, como a gente conhece ele hoje. As pessoas mais importantes desse movimento foram Marsha P. Johnson e Sylvia Rivera, duas mulheres trans, uma preta e uma latina. E isso é muito importante da gente falar. Geralmente, as adaptações, ou quando se conta a história de Stonewall, a gente pensa naquele monte de bicha branca, homem, cis, lá botando fogo nos carros e tudo mais. Mas, na verdade, foram essas pessoas que eram ainda mais marginalizadas do que os homens gays brancos, né? Que ainda são muito mais marginalizadas. E daí o mais importante da gente pensar é esse movimento, o movimento LGBTQIA+, e eu sempre tenho que tomar fôlego para falar tudo esse monte de letra, gente, que coisa. A gente precisa, não vamos diminuir não vamos criar polêmica aqui. Mas o importante da gente pensar aqui é basicamente o seguinte, o movimento LGBTQIA+, ele é transpassado, entrecruzado com o movimento racista e também com a questão de classe. Não dá pra gente pensar uma coisa separada da outra, muito pelo contrário. É muito importante que a gente pense essas coisas interseccionadas. Isso porque, primeiro, você tem pessoas LGBT em todas as classes sociais possíveis e imagináveis. E você tem pessoas LGBT de todas as etnias possíveis e imagináveis. E hoje, no Brasil, durante a pandemia, senhoras e senhores, e aqui estamos nós, durante a pandemia, hashtag fica em casa, a gente tem essas pessoas sendo ainda mais marginalizadas. As pessoas pretas em situação de rua, as pessoas que não têm condições de arranjar um trabalho, que já não tinham um trabalho, muito menos agora que os índices de desemprego estão indo lá em cima. E aí a gente começa a pensar em como essas pessoas estão sobrevivendo nos dias de hoje. E como essas pessoas estão sobrevivendo com um discurso do governo brasileiro que é contra essas pessoas. Um governo extremamente LGBTfóbico, um governo extremamente racista e que está claramente preocupado com as questões de uma elite. E uma elite muito específica, hein, gente? Não é nem aquela elite que a gente está acostumado, não. É uma elite mais específica ainda. A classe média brasileira é muito burra, gente. Muito burra mesmo. Porque como que você vai conseguir lucrar, não é mesmo? E aí o nicho LGBT é um nicho de mercado enorme nos dias de hoje, pelo menos desde os anos 80. Claro que teve ali uma voltinha, um armário por conta da AIDS,
mas o nicho LGBT é um nicho de mercado imenso. E como é que você vai excluir essas pessoas? Como que essas pessoas vão consumir se elas não têm emprego para poder consumir aquilo que elas querem consumir? Aí por isso que eu digo, né? É muita burrice junta num lugar só, daí dá merda. Não funciona o negócio. Tô muito rápido? Vamos pensar então. A gente tem toda essa questão LGBT, QIA+, aparecendo. E a gente tem centenas e centenas de pessoas espalhadas no mundo que se identificam com essas siglas. E se identificar com essas siglas hoje significa basicamente você estar fora de uma coisa chamada de normatividade, de uma norma, né? Então, qual é a grande norma, né? Eu costumava dizer isso para os meus aluninhos, perguntar isso para eles. Saudade de vocês, gente. Eu costumava perguntar isso para os meus alunos, que era basicamente o seguinte: o que é uma pessoa normal, no sentido da norma, né? No sentido normativo da questão? Uma pessoa normal nada mais é do que, geralmente, um homem branco, cis, hétero e de classe média. E daí, tudo aquilo que não está encaixado, inclusive a mulher branca, cis, de classe média, tudo aquilo que não está encaixado nesse ideal de homem, ele está fora da norma. E de alguma forma ele vai sofrer algum tipo de diferenciação, algum tipo de opressão, né? Ultimamente eu tenho pensado bastante na minha vida de quando eu era pequenininho, uma criança viada lá nos idos dos anos 90, meados dos anos 90, e aí me vieram algumas lembranças na cabeça sobre aquele tempo, e me veio um menino específico, não vou citar nomes não, mentira, eu vou sim, Lucas. Veio Lucas na minha cabeça, e eu sonhei com o Lucas, olha que pesadelo, gente. Aí eu fui lá, né, Facebook, Instagram, procurei. Não vou falar o sobrenome também, porque eu não quero sofrer um processo. Mas a gente achou lá o Lucas. E aí o Lucas estava lá com uma faixinha apoiando o presidente, né? Aquilo fez tanto sentido na minha cabeça que vocês não têm ideia. E aí, por que eu falei disso? Não lembro mais por que eu falei disso. Me perdi, gente. Me ajuda, eu tô perdida. Opressão, isso mesmo. Perdi e voltei. Obrigado, amiguinha Pamela, fofa. Então, opressão, né, gente? Eu sofri aquele bullying tremendo na escola quando eu era mais novo, porque eu era diferente das pessoas, na verdade. Olha que eu nem sou tão diferente ainda. Eu falo de um lugar em que eu tenho vários privilégios. Porque eu sou branco, se eu quiser me passar por hétero na rua, eu me passo, tá ligado, mano? E não. Não, verdade, gente. Se eu quiser me passar, eu me passo. Quando as pessoas estão me olhando andando na rua, elas não vão falar, viadinho, olha só. E aí eu fico pensando nessas pessoas como elas estão hoje. As coisas não mudaram tanto assim. Essas coisas continuam acontecendo. E nós que somos parte dessa comunidade LGBTQIA+, nós temos aí uma missão, digamos assim. Eu acho que, independentemente de orientação política e de partido político, a gente precisa se posicionar. E a gente precisa se posicionar porque em algum momento todos nós passamos ou vamos passar por alguma situação de LGBTQ-fobia, QIA+-fobia. Não sei se existe o QIA+-fobia, mas aí vocês entenderam. E aí eu acho que esse vídeo de retorno do Filosofeira nada mais é do que um posicionamento desse canal em relação a uma coisa que toca a nós todos, que é a violência. Seja ela por questão de gênero, sexualidade, raça ou classe, a gente está aqui para se posicionar contra esse tipo de violência. E a gente se propõe, então, a abrir daqui por diante um diálogo, sempre baseado na filosofia, sempre baseado em grandes teóricos que passaram a vida estudando e pensando para que a gente pudesse ter algumas coisas que nós temos hoje. E esse canal ele se propõe a apoiar a ciência, a apoiar as pessoas que pensam e apoiar qualquer tipo de resistência à barbárie e ao fascismo. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro!
E aí eu gostaria então de pedir para vocês curtirem, para vocês seguirem o canal, para vocês ativarem o sininho, me seguirem no Instagram, e a gente vai voltar o mais rápido possível com uma nova pauta para vocês, para a gente poder abrir esse campo de discussão que a internet está se tornando, principalmente nesses tempos de pandemia. Obrigado, cambada. Tava com saudade de vocês. Beijos e bem-vindos de volta ao Filosofeira.